Capítulo 2, versículo de número 8. A todos os internautas que estão conectados neste momento na internet, estejam atentos para o que Deus estará a fazer em vossas vidas, casas, residências, apartamentos, nas ruas e dentro deste ginásio. Uma grande obra o Senhor tem a realizar. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojarão. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Repita comigo: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Amém. Aquele que puder tomar assento, assim faça. O texto qual eu acabei de fazer menção, uma palavra que está ardendo dentro do meu coração, orando ao Senhor e perguntando a Deus qual seria a meta para ser traçada no dia de hoje. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que ano após ano, mês após meses, dia após dias, está crescendo a cada instante na face da terra. Homens, perseguições têm se levantado de forma direta e indireta contra o povo do Senhor. O tratado de Deus é um tratado sério. Não se pode tocar no que Deus ama, no que Deus se apraz e no que Deus gosta. A palavra de Deus no Antigo Testamento, na aliança passada, durante séculos e anos, Israel tornou-se o selo da advertência do Senhor. Deus de olho em Israel para cuidar, para guardar, proteger, e que ninguém tente tocar na sua nação. Jacó, de maneira carinhosa, um dia Deus falou para Isaías: meu bichinho, é um trato do Senhor, não é um menosprezo. Deus está zelando pelo seu povo. Deus está colocando debaixo das suas mãos, das suas asas, para que ninguém tenha o seu povo como simplesmente um povo alheio. O povo do Senhor é um povo bem guardado, bem protegido, é um povo bem zelado. Quando eu falo da menina dos olhos do Senhor, me preocupou a entender a minha visão, os nossos olhos, a parte sensível do nosso corpo, visto que o corpo humano tem 5 sentidos, e entre os 5 sentidos do corpo humano está o que se chama o olho, o olhar. E esta parte é intocável, porque sendo ela ferida, pode atingir toda a reação do corpo. Segundo um dos maiores filósofos da terra, ele foi bem explícito quando ele escreveu dizendo que os olhos é a janela do corpo. É bem verdade que o ser humano foi montado categoricamente pelo Senhor para ser uma criatura adoradora. No Antigo Testamento, Deus falava com os profetas por 3 tipos de visão. A primeira visão era chamada visão biológica, quando Deus utilizava os olhos dos homens para enxergar as coisas tridimensionais e sobrenaturais. A segunda visão foi chamada visão paraclética, quando Deus abriu os olhos espirituais de Israel para enxergar coisas além das suas possibilidades. E na terceira visão foi chamada visão espécrita. É uma visão fantasmagórica. Nós não enxergamos fantasma. Não existe barreiras, não existe muros, não existe muralhas, não existe alavanques, não existe mar,
não existe Faraó, não tem Nabucodonosor, não existe César, não existe Herodes, não existe Senaqueribe, não existe Bush, não existe Papa, não existe reinos nem rainhas que consigam impedir a marcha de um povo valente na face da terra. A igreja do Senhor é bem protegida. Agora vejam os senhores, a parte mais sensível do corpo humano se chama os nossos olhos. Agora veja, eu quero dar um tema para a mensagem e pregar sobre menina missionária. Levante a mão direita bem alto lá em cima e dê um grito: menina missionária. Senhoras e senhores, oh aleluia. Segundo a teoria humana, o olho humano é dividido em 9 partes. A primeira parte do olho humano é chamado de pálpebras. As nossas pálpebras são simplesmente uma pele sensível, o qual lubrifica o globo do olho para que não temos secreções e não venhamos ter danificações no nosso olhar. A segunda parte do olho se chama esclera. A esclera é o globo gelatinoso, o qual se chama globo polar, que está qualificado todas as reações dos nossos olhos. A terceira parte do olho se chama retina. A retina é uma neblina simples, ocular, transparente, que segura todas as lágrimas, o quais sai pelas lacrimajantes, para que possamos ter uma visão melhor. A quarta parte do olho se chama córnea. São exatamente algumas células de veias que conectam as nossas visões, para que possamos discernir as cores vermelho, verde, amarelo, azul, e o nosso cérebro seja decodificado a entender a lembrança de um dia anterior. A quarta parte, a quinta parte do olho é chamada de íris. A íris é o que divide as cores dos nossos olhos. A íris é o que faz os nossos olhos ter mais melanina. Quem tem menos melanina, os seus olhos podem se tornar verde, azul ou um pouco amarelo. Quem tem mais melanina, seus olhos se tornam preto ou pode se tornar castanho. Esta é a sexta parte do olho. A sétima parte do olho é chamada de mácula. A mácula é uma gelatina que está dentro do nosso olho, que guarda todas as reações do sistema humano, para que possamos ter contenção sobre a nossa visão. A oitava parte do olho é chamada de pupila. Olha, bem sabemos que a pupila está bem entre o globo, e esta pupila é chamada de menina dos olhos humanos. A pupila nos faz enxergar acima das nossas potências e reações humanas. A nona parte do olho é chamada de caveira. Esta parte qualifica toda a nossa divisão de olhar. Nosso olho são chamados de parte sensível, por isso que se chama a pupila menina dos nossos olhos. Agora vejam, senhores, quando eu disse menina do olhar de Deus, ou menina missionária, eu trago exatamente a parte sensível. Quando eu falo desta parte sensível, eu estou introduzindo um conteúdo para os dias atuais. Existem 3 doenças que podem destruir a nossa visão. A primeira doença pode ser chamada de cataratas. Essa doença vai causar uma miopia, uma desvinculação, aonde a nossa visão ficará curta e não enxergaremos a distância. A terceira doença é chamada de mosca volante. Essa mosca volante vai romper as nossas córneas e não teremos uma visão segura. Tudo vai se tornar nebuloso, embaçado. Não conseguiremos enxergar nada visual da maneira que precisamos enxergar. A terceira doença se chama glaucoma, pupilas dilatadas. Os olhos podem se tornar inchados, podem se tornar prejudicial, e a nossa visão se tornará opaca, e corremos o risco de perder a nossa visão. A igreja do Senhor Jesus Cristo está exatamente na reta sensível, chamada pupila, a menina dos olhos do Senhor. Quando eu falo de menina, eu estou falando de 3 posições a qual a igreja assumiu. A primeira posição, a palavra menina, significa sensibilidade, coisa pequena, corpo sensível. É bem diferente um menino para uma menina. Existe uma diferença do masculino para o feminino. O garoto sempre é mais atrevido, o garoto sempre brinca mais, é mais arrogante, é mais brigão, é mais valente, cai e se levanta. O garoto sempre tem mais à disposição. A menina já é mais sensível,
está exatamente na palavra do sinônimo. A menina fala de meiguice, a menina fala de carinho, a menina fala de coisas simples. É a menina. Esta é a primeira posição da igreja: sensibilidade. Ora, quando eu estou falando sobre sensibilidade, eu estou dizendo que a igreja é sensível. E se a igreja é sensível, esta teoria não está fora. A primeira sensibilidade da igreja está nos seus olhos, na visão, enxergar as visões de Deus, assim como foi Ezequiel, assim como foi com Daniel, assim como foi com o profeta das lamentações, Jeremias, assim como foi Abacuque, visões. A primeira visão é paraclética, a segunda visão teológica, a terceira visão é espírita. Essas visões são espirituais. Todo o crescimento de um povo na face da terra, cujo nome se refere à noiva do Senhor, é pela visão. Enxerga longe coisas tremendas, não coisas pequenas, coisas fortes e firmes, que aos olhos dos homens são coisas impossíveis, coisas inefáveis, coisas inexplicáveis. É uma visão ampla, é uma visão aguda, é uma visão buscante. A segunda parte sensível da igreja é a sua audição. Deus fala por visões, pela palavra e pela audição do homem. Está o Senhor à procura de alguém que tem uma audição aguda, para entender todas as suas mensagens. Quando no passado alguém não queria ouvir a voz do Senhor, referia-se a grandes destruições, pessoas que desprezavam a voz de Deus, pessoas que desprezavam os profetas, pessoas que massacravam os homens que o Senhor levantava. Recordo-me que quando na época do sacerdote ali, a Bíblia diz que ele estava com 84 anos de idade, havia se engordado e tinha-se uma cadeira na coluna central do santuário do Senhor. Ofni e Finéias, seus dois filhos, tinham depravado a lei de Deus. Ofni e Finéias não aproveitaram a oportunidade que o seu pai lhe dera. Eu sempre preguei contra Ofni e Finéias e contra o sacerdote ali, mas quando eu comecei a examinar o texto e o conteúdo, eu descobri que o patriarca nada tinha culpa acerca dos dois rebeldes que nasceram das suas entranhas, de dentro da sua casa. Assim como qualquer pai deseja que seu filho cresça e apareça e desenvolva seu ministério na obra do Senhor, assim foi o sacerdote ali. Mas Ofni e Finéias jogaram a oportunidade fora. Grande era essa oportunidade: representar a nação de Israel, representar o ministério sacerdotal, honrar a capa do seu pai que tinha sido fiel ao Senhor. A revolta de Deus não era pela velhice de Eli, a revolta do Senhor não era porque Eli ficou gordo, robusto e caía da cadeira futuramente. A revolta de Deus era porque o santuário passou de santuário a ser um prostíbulo, centro de prostituição, aonde Ofni e Finéias fizeram baderna da casa do Senhor. Ora, foi necessário, antes que a lâmpada de Israel se apagasse, que Deus levantasse um jovem adolescente na idade de 14 anos por nome de Samuel. Samuel nasceu debaixo de orações, Samuel nasceu debaixo de lágrimas, lamentação de uma mulher chamada Ana. E Samuel dormia exatamente a 2,10 metros da cama onde ele dormia. Ofni e Finéias já eram homens casados, então o auxílio de Eli era simplesmente Samuel. E Deus precisava falar com alguém antes que a lâmpada se apagasse. Israel teve 3 lâmpadas: a primeira lâmpada sacerdotal, a segunda lâmpada profeta, e a terceira lâmpada legislativa, nazireu, juiz do Senhor. Deus desceu pela noite e começou a caminhar dentro do quarto, e Deus estava querendo falar com Eli, Deus estava querendo falar com Ofni e Finéias, mas os seus pecados haviam lhe distanciado do Senhor. Então Deus agora se refere a uma adolescente. Ali está falando de 3 igrejas. A primeira igreja, Eli, uma igreja robusta, enriquecida, forte, famosa, poderosa, intitulada, mas uma igreja gorda e não uma igreja com massa, uma igreja com gordura latente e não uma igreja com conteúdo, uma igreja que cresceu na disposição, uma igreja que cresce na luxúria, uma igreja que cresce no
no envaidecimento humano. Uma igreja que desenvolveu todo o seu trabalho. Ora, estamos numa obra missionária, queremos desenvolver uma grande meta. Nossa meta é ganhar almas para o reino do Senhor. Mas nesses últimos dias, os homens têm interpretado mal o caminho da verdadeira menina missionária. A preocupação que deveria ser resgatar homens, resgatar mulheres, entrar em rua, becos, atalhos e valados e trazer os pecadores para Cristo. A briga está sendo diferente. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho dito para Deus: Deus, eu queria que nesses últimos dias tu levantasse pastores, pregadores, até mesmo presidentes de igrejas, de convenções, que brigasse pelas almas, que guerreasse pelas almas. Ao contrário, estão brigando entre si. Cada um quer uma cadeira, cada um quer ser tesoureiro, cada um quer ser secretário, cada um quer ser presidente. É uma briga discreta, é uma briga sem proteção divina. Posições e mais posições. E Deus está assistindo dos altos céus e não está sorrindo, não está contente, está descontente com alguns modos de algumas pessoas que estão depravando a obra do Senhor. Deus não vai aceitar que alguns líderes deste Brasil continuem na mesma posição. Não estão procurando alma, estão procurando seus títulos, as suas grandezas, os seus ministérios. Deus vai levantar uma nação poderosa para mudar. Aleluia! A igreja de Eli se fortaleceu. A igreja de Ofni e Finéias buscou o adultério, a fornicação, a luxúria, os 7 pecados capitais. Então Deus vai atrás de um povo chamado Samuel. É uma nova crença, uma nova filosofia. É garoto, é verdade. É pequeno, é verdade. É criança, é verdade. Não cresceu, é verdade. Deus não precisa mais de Eli. Deus não precisa mais de Ofni e Finéias. E não diga que eu estou louco, porque eu não estou. Deus está à procura de alguém que tenha ouvido para ouvir a sua voz. Tem Samuel em nosso meio, sacode a mão direita para cima, rasga até o grito e adora. Se os grandes não querem, existem milhares de pequenos que estão à beira da cama. Se os grandes não agarram, existem milhares de Samuel que estão deitados dizendo: Deus, me dá uma oportunidade. E quando Deus desceu dentro do quarto, Deus não chamou o nome de Eli, porque a glória passou. Ofni e Finéias, a glória passou. Vai chamar o nome do garoto, Samuel. Samuel se levanta, vai até o patriarca. Ele pergunta: o Senhor me chama? Ele diz: não, meu filho, volte a deitar-se. Deus fala pela segunda vez: Samuel. Ele vai até Eli e diz: o Senhor me chama? Ele disse: não, meu filho, volta a deitar-se. O que me intriga e o que me dói era que um homem da idade de Eli estava completamente com o ministério falido, porque estava entendendo que Deus falara com o menino e Deus não queria mais falar com ele. Isso para ele foi como uma faca, pastor Cisino, dentro do coração dele. Um homem de altas experiências, um homem que deu a vida inteira em prol de uma obra, um homem que entregou sua vida em prol da nação de Israel, mas a corrupção o destruiu e agora tem que assistir Deus falar com um menino, com uma criança que ainda não tem um diploma de profeta, que ainda não tem um diploma de sacerdote, que ainda não tem um diploma de juiz. E quem foi que disse que ele precisa? Se Deus levantou, está levantado. Se Deus autorizou, está autorizado. Se Deus determinou, está determinado. Aleluia. Sensibilidade. Diga comigo: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. A terceira posição da menina fala de pureza.
Menina fala de pureza, coração puro, coração lavado, alma simples. Isto significa menina. Mas o que eu tenho a vos entregar neste momento, atente para mim, por favor. Existem 4 caminhos que o Senhor vai guardar na vida da menina missionária. O primeiro caminho se chama proteção de Deus sobre a menina. A menina não pode ser atacada com alguns pavilhões humanos, com algumas garras de gaviões, alguns lobos que tem por aí querendo atacar a menina do Senhor. Essa missionária não pode ser atacada. Recordo-me no livro de Gênesis capítulo 24. A Bíblia diz que o patriarca Abraão convoca o mordomo Eliezer e lhe determine que traga uma moça para casar com seu filho Isaque. Mas a preocupação de Abraão é uma preocupação verdadeira. Assim como qualquer bom pai, assim como qualquer boa mãe, a preocupação de Abraão era legítima. Chamando Abraão, Eliezer, disse Abraão, Eliezer: prometa-me que você vai sair da minha presença e vai buscar na minha parentela uma jovem para casar com meu filho Isaque. Prometa-me que ela tem que ter o meu sangue. Este era o sentimento de Abraão. Prometa-me que ela tem que ter o meu sentimento. Abraão estava desconfigurando todo o misticismo da sua raça. Abraão estava desconfigurando toda a ideologia de misticismo da sua raça. Abraão disse para Eliezer: ela tem que ter o meu sangue, meu sentimento, a minha graça, a minha visão. Prometa-me. Eliezer ergue a sua cabeça e faz um voto ao Senhor, porque a palavra de Abraão é palavra sincera. A palavra de Abraão não volta vazia. Então mesmo Eliezer coloca a mão debaixo da coxa do patriarca, que é um símbolo de pacto perfeito. E quando Eliezer se aparta de Abraão, Eliezer dobra seu joelho e vai orar ao Senhor. E Eliezer agora diz para Deus que cumpra o desejo da alma do seu senhor Abraão, que no mínimo a moça que vai casar com Isaque não é uma jovem qualquer. A moça que vai casar com Isaque não é simplesmente uma menina qualquer. Esta menina que vai casar com Isaque é uma menina que tem algumas características que merece atenção. É uma menina que vai dar de beber a ele, educada. É uma menina que vai dar de beber aos camelos, trabalhadora. É uma menina que vai entender o tempo do casamento, uma menina sensível e reconhecedora. E não é que a coisa começa a pegar. Parte Eliezer de caminho para a terra de Betuel. Quando Eliezer para de frente à cisterna, Eliezer agora exatamente está estarrecido, está cansado, seu rosto empoeirado, seu cabelo completamente molhado. E ele percebe que muitas moças naquela região tinham um sonho, era casar com um príncipe, porque ali era uma faixa de realização. E muitos homens ricos, fazendeiros, passavam com seus filhos e pediam a mão das moças em casamento. O sonho de todas ali era casar. Ora, Betuel tinha 2 filhos. O primeiro era Labão, depois era Rebeca. Estava ali uma moça que estava desejosa a sair de casa, assim como qualquer uma, na idade marital, e desejando casar. E ela se depara com Eliezer. Eliezer está calado, simplesmente vai até ela e pega ela um pouco de água. E ela simplesmente educada vai até a cisterna e dá de beber a Eliezer. Mas não se para por aí. Quando Eliezer menos espera, a menina é uma mulher, ela é uma jovem, não é um homem. Se fosse um homem, dava-se para entender melhor. Mas ela agora precisa tirar no mínimo 1.500 litros de água. Mas olhe para mim, por favor. Como é que uma menina, uma jovem, vai tirar 1.500 litros de água? São 3 caixas de águas de 500 litros. Naquele dia só havia 7 cisternas na região aonde Betuel estava. Cada cisterna continha quase 1.000 litros de água. Os mancebos se acordavam às 4 horas da manhã e trabalhavam às 10 horas da manhã. As moças que eram chamadas pastoras de ovelha iriam à cisterna depois da meio-dia. De meio-dia em diante as cisternas ficavam vazias. De 1.500 litros de água em cada cisterna, 1.000 litros, só se restava 170 litros de água. Talvez você ainda não entendeu, mas vai entender. Existem 2 grandes milagres contra a lei da física na vida de Rebeca. Ora, a menina se esforça, dá de beber Eliezer, e ele menos espera. Ela diz para ele: posso dar de beber aos seus camelos? Sabe por que ela ofereceu-se? Não era oferecida como algumas que tem por aí. Ela ofereceu porque entendeu que era tempo de partida e sair da sua casa. Ela não era uma Maria gasolina que tem por aí, não era. Ela não era como algumas que tem por aí, que se o rapaz
rapaz tem uma moto bonita e um apartamento, ela vem cheirando em cima, doido para casar. Ela não era como algumas. Aqui não tem. Aqui só tem crente lavada, comprada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui não tem, não tem, não tem. Estava indo Rebeca, e agora ela vai dar de beber exatamente a 10 camelos. Eliezer está de olho nela. Ela dá para 1 camelo, 2 camelos, e vai dando de beber. Mas como vai tirando água? Imagina se você diz, pastor, na cisterna de Betuel. Betuel só tinha 3 cisternas, e cada cisterna daquela de Betuel, enchendo todas elas, ia dar 382 litros de água. E como é que ela vai dar de beber a tanto camelo? O segredo está em Isaque. Quando Eliezer partiu para buscar Rebeca, diz-nos a Bíblia que Isaque partiu para o campo e foi orar. Por que Isaque foi orar? Porque Isaque não ia casar com a moça que ele não conhecia. Não se casa com alguém que você nunca papeou, nunca dialogou, nunca conversou. O casamento vem através da cobiça. Cobiça, desejo, desejo, palavras, se traz o sentimento. Como Isaque nunca viu ela e nem sabia que como e da onde era ela, só da sua parentela, então Isaque disse, a única maneira de eu ter um casamento feliz, pastor Henrique, é eu correr para oração, é eu pedir a Deus que eu case com a moça conforme o desejo da minha alma. Isaque correu para a oração. Cutuca teu irmão e diz, Isaque correu para a oração. Fala para ele, Isaque correu para a oração. Sabe por que Isaque casou bem? Porque Isaque correu para a oração, pastor Nilson. Se Isaque fosse alguns playboyzinhos que temos por aí, que fica a noite inteira no Orkut, a noite inteira no MSN, batendo papo, como foi, como viu, como é, um bando de gente que não tem o que fazer, fica o dia e a noite 24 horas mandando palavrões na internet, caluniando o pregador, detonando os cantores. Ei, isso aí é espírito de pilantragem. Deus vai arrancar ele daqui hoje. Fazendo apologia da internet, mas permitam-me fazer uma menção verdadeira. Internet é coisa boa, MSN é coisa boa para se conversar, para se dialogar, mas o que tem de pilantragem por aí, espírito de pornografia, espírito de sensualidade dentro dessa internet, pavilhão de glória. Se tu acredita nisso, sacode a tua mão direita para cima, rasga teu grito e adora. Mas você não gasta 7 horas na oração. Você fica 9 horas papeando no MSN, mas não tem coragem de ler a Bíblia por 2 horas. Isso é um verdadeiro missionário. Menina missionária, não se contamina. Menina missionária é pura. Eu não gostei, problema seu. Você precisa ser mais crente, rapaz. Você precisa ser mais salvo ainda, meu filho. Está viciado, e vício mata. A mulher vai dormir e você fica no MSN conversando com quem? Casou, usou, gostou, a mulher engordou, teve filhos,
Aí diz assim, deixa ela dormir. Aí você fica dizendo, eu vou agora falar com a chuchuzinha no MSN. Jesus vai arrancar esse coração de treva da tua vida. Aqui hoje, quem acredita nisso, dá glória para Jesus de Nazaré. Segundo caminho da menina, a menina deve ser cuidada. Diga bem alto, cuidada. Quando eu falo que a menina tem que ser cuidada, estou falando do trato, da maneira física, da estética. Não é pecado se trajar bem, não é pecado se vestir bem, desde que possa. Não é pecado você usar uma boa roupa, um bom calçado. O ano passado eu cheguei aqui na prova, devendo a Deus e o mundo, quebrado, arrebentado. Deus cumpriu um desejo de minha alma e devo muito agradecer ao pastor Cizino, pastor Reuel, de todo o meu coração e de toda a minha alma. E dizer a vocês que orem, creia, jejum, busquem, porque o Deus que me levantou da sarjeta, do pó, das cinzas, tem uma geração para levantar através de você também. Tem. Esse Deus não brinca, esse Deus não dorme. E o meu compromisso hoje, já falei ao pastor Cizino, é delatar a minha alma para missões, é entregar minha vida a missões. Para mim que não tinha nada nessa vida, se eu ostentar e levantar meu nariz hoje, eu serei um besta ruim, Deus vai me matar amanhã. O que missões de demônios precisar, conta comigo, porque eu tenho que ser um missionário. Aqui é muito fácil, você chega, prega, Deus dá fama, dá nome. Antigamente eu dobrava meu joelho com minha esposa do lado do telefone e ficava orando das 2 da manhã até 11 horas da manhã, dizendo, Deus, toca o telefone para me dar uma agenda. E às vezes não aparecia. Mês de janeiro era o mês da vaca magra, onde a gente tinha que comer tomate, ovo da glória a Deus e aleluia. Depois dos Gideões, tem hora que ela diz assim, Preto, o que é que eu faço? Eu tenho que desligar o telefone, senão não consigo dormir. Eu imaginava que os telefones iriam apenas tocar a partir das 8 da manhã às 6 da tarde. Não, é mais do que você imagina. É mais de 100, 90, 80 ligações por dia. E agora emendou de madrugada e o negócio vai pegando. Meu Deus do céu, toda honra e toda glória para o Senhor. Agora o que eu tenho que me vestir é da capa da humildade e dizer, Deus, muito obrigado por tudo isso. O negão não mudou, negão é o mesmo. Tem pregador que depois da fama empina o nariz, fica metendo a besta e acha que é o bambambam. É a estrela de Belém. Não é a estrela de Belém, só é uma. Foi na cruz do meio, abriu um braço, morreu e ressuscitou. Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que Deus conserve a minha vida da mesma forma. Eu ainda vou lá fora, tiro foto com o irmão, ainda beijo o irmão, cheirando ou não cheirando, com perfume ou não com perfume. Eu ainda sou crente salvo. Quem crê, diga glória a Jesus por isso. Crente salvo. A menina deve se cuidar. Veja os senhores, quando Rude, a serva de Deus, estava na milícia, naquele trabalho horrendo, dentro do campo de Boaz, a Bíblia diz uma palavra profética. Ruth passou por um período triste, crítico na vida, cheio de lamentações, período de dor, período de perseguições, porque Ruth tinha ficado viúva. A sua sogra Noemi também tinha ficado viúva, perdeu os 2 filhos, Malom, Quilom e o marido. Ruth, por ser moabita, resolve exatamente ir trabalhar entre os rabiscos nas terras de Moabe. Ora, quando Ruth chegou nas terras de Moabe, Moabe é aquele homem farto, abençoado, e ela, completamente tomada pela ordem de Noemi, ela vai para o campo trabalhar. Ruth começa de baixo, começa do nada. Quando você lê a história de Ruth, percebe que é uma história de lágrima, porque Ruth não registrou sua assinatura para pegar uma credencial para trabalhar. Não, Ruth não levou carteira para trabalhar. Ruth era moabita, e normalmente uma moça ou uma mulher moabita era destratada pelas mulheres israelenses. As mulheres de Israel, elas ostentavam um alto orgulho ao serviço do Senhor, e tudo que era mulher de outra nação, para elas era como se fosse aberração, não tinha valor. As mulheres moabitas, exatamente para israelita, era como se fosse mulher alheia da vida. E tinha mais um ponto contra. Noemi saiu fora de tempo, sem ordem de Deus, e foi morar nas terras de Moabe. Agora veja os
senhores, quando Ruth foi para as terras de Belém juntamente com Noemi, Ruth resolve trabalhar na sua disposição. E diz a Bíblia que Ruth entrou entre as gavelas e foi trabalhar e pegar o que caía do cesto sobre a terra. Agora você se coloca no lugar de Ruth. Ruth está se intrometendo aonde não foi chamada. Ruth simplesmente está catando. E aquelas que estão olhando para Ruth, as meninas, as moças israelenses, olhavam para ela e diziam: o que é que você está fazendo aqui, sua intrometida? O que é que você está fazendo aqui, sua viúva negra? Já perdeu o marido e você está trabalhando entre as filhas de Israel? Será que você está de olho em algum homem? Será que você está examinando algum jovem aqui para casar? Você já casou. Como Ruth era viúva moabita, Ruth era completamente destratada, não tinha valor nenhum. Mas segundo a Bíblia, você lê a história e percebe que em nenhum momento Ruth abriu a boca para questionar com pessoas que vão agredir ela. Pastor Reuel, o maior tapa na cara do inimigo não é quando você reage com o punho ou reage com a boca. O maior tapa na cara do inimigo é quando ele critica, quando ele fala mal, quando ele nos detona, quando ele arrebenta a nossa moral e a gente fica calado. Ele mesmo será pego nas palavras dele, ele mesmo vai cair no laço, na cova que ele abriu. Ora, Ruth está quieta, Ruth está pegando a sobra, e entre elas algumas diziam: você está aqui pegando sobra, então pega as espigas de dentada, pega esses restos de rabisco que está pelo chão, vai catando isso aí que está pela sobra. Mas Ruth foi insistindo. No final da tarde, Boaz estava de olho nela. Boaz estava examinando que entre todas as filhas de Israel havia uma que tinha um traje diferente, que não parou para trabalhar e nem sequer parou para comer pão, nem para beber água. Mas Ruth está atenta no serviço. Boaz chama seu encarregado e pergunta quem é. O encarregado de Boaz diz: essa é aquela a quem Noemi, a tua parente, sofria as perdas dos filhos e do marido, e ela acompanhou. Boaz convida Ruth, senta do lado direito. Ele diz: bebe-se água, filha minha. Ela diz: um pouco, beba mais. Come-se pão, filha minha, um pouco, coma mais. Filha minha, eu tenho visto e ouvido os feitos que praticasse para minha parente Noemi. Bendito é o Senhor, que grande será o teu galardão nesta terra. Ora, quando Boaz falou grande será o teu galardão nesta terra, Boaz estava dizendo: tu está começando de baixo, já perdeste o marido, tu estás completamente com o rosto ensopado de lágrimas, a tua mente está turva, tu estás completamente com a mulher perturbada, atônita, e tu está trabalhando sem minha ordem, tu se humilhou na minha terra. A partir de amanhã vai ser diferente, você não vai catar o que cai. Agora eu vou dar ordem para as moças que não querem olhar para você, para elas soltar no chão aquelas que você tem que catar, aquelas que você vai pegar com a mão, e não tem ninguém que impeça a soltar. Se eu mandar, está mandado, você vai ter que buscar. Ora, isto aí já não é referindo a alguém que te odeia, alguém que não vai com sua cara. É normal, tem gente que não gosta de mim, mas eu vou me matar por causa disso. Paciência. Tem gente que não gosta da minha voz, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Paciência. Jesus gosta, Jesus me ama, eu tenho culpa. Se eu sou o dodói dos olhos do Senhor, se Ele me ama, não tenho culpa. Mas existem pessoas por aí que são mal amadas, pessoas por aí sem sucesso, e normalmente se levanta o calcanhar e tenta colocar pedras, grilhões, espinho no nosso caminho. Inventam calúnia, conversa afiada, diz que caiu sem ter caído, diz que viu sem ter visto, coloca mulher no nosso caminho sem a gente conhecer. Isso aí é pregador mal amado, isso aí é pastor mal amado, que quer acabar com o sucesso de alguém, mas recebe aí incrédulo, cru, filho de Satanás. Aquele que Deus levantou para levantar, e acabou, acabou, acabou. Só quem tem grito de glória, abre a boca e glorifica o Cordeiro. Não há o que temer se Deus é contigo. Chacoalhe o ombro do teu irmão, diz para ele: não há o que temer se Deus é conosco. Eita Jesus, vai tremer tudo aqui hoje. Aleluia, aleluia. Agora veja a palavra, veja a palavra. Assim disse Boaz para Ruth: primeiro, não saia do meu campo.
Segundo, permaneça entre as minhas filhas. Terceiro, não se mistures com os rapazes. Quarto, fique sobre a terra. Quinto, estou de olho no teu trabalho. Isto é um exemplo figurativo do mestre Jesus Cristo de Nazaré. Quem começa por baixo, catando espiga, meu filho, pregando nas esquinas, feito louco, babando gravata, gritando com a Bíblia na mão na rua, e alguns passam e dizem, está doido, isso aí é maluco. E ele diz assim, sou não, um dia eu vou pregar lá também com o pastor Deus do Costa, eu vou chegar lá. Isso aí está catando por baixo, é o resto. Deus não levanta quem já está em cima. Ao contrário, nesses últimos dias tem um bandão de gente que está em cima, que Deus vai arrancar tapete para rachar a cara de gente grande no chão. Ah vai, e tem milhares de gente nesse Brasil que está catando o resto. Está assim. Olha, não tenho questões acerca de pregar em igrejas grandes ou pequenas. Eu prego em qualquer igreja, grandes e pequenas. Mas depois do que Deus fez na minha vida, os grandes povos, nações, convidaram-me para participar de suas palestras. E quando eu chego pensando que tem 100, 200 pessoas, não tem mais. Às vezes é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 15.000, 30.000 pessoas. Eu digo, meu Deus, eu não tenho condições, mas ainda sou vacinado. Ainda prego ainda nas igrejas pequenas, pequenininhas. Na igreja que só tem 2 crentes, 10 crentes, 20 crentes. Ainda desço na favela, não tenho medo. Porque o meu ministério não é baseado em riqueza humana. Porque eu não sou popstar, nem tenho um espírito de Michael Jackson, nem tenho um espírito de Elton John. Na minha vida é o Espírito do Senhor. Estou preparado para o que der, o que vier. Vejo os senhores, comece de baixo, vá pregando por aí. Pregue para 10, não tem problema. Pregue para 30, vá pregando. Pregue para 40, vá pregando, meu filho. Pregue para 50, vai pregando. A coisa vai aumentando gradativamente na tua vida. Na terceira demanda que Boaz encontra Ruth, Boaz resolve mudar a situação de Ruth, lhe dando presentes. Ela leva até Noemi. Quando Noemi percebeu o interesse de Boaz por Ruth, Noemi agora chamou Ruth e disse, Ruth, esse Boaz está de olho em você. Você precisa ser remida. E só há um remidor, Boaz. Existia outro depois, antes dele, e esse tinha por direito de remir a Ruth. Mas segundo a Bíblia, quando Noemi percebeu como uma boa sogra e habilidade feminina, Noemi disse, esse homem está se apaixonando aos poucos por você. Então me faça um favor. Ele vai trabalhar na eira e durante o dia ele vai experimentar a cevada, vai se embriagar, ele vai deitar no campo e à meia-noite ele vai se levantar. Antes que ele se levante, por favor, se lá em Moabe vocês não tinham costume de tomar banho, então aqui em Belém é assim, lava-te primeiro. Palavra, lava-te. Água fala da palavra. Diga, água fala da palavra. A única coisa que limpa a alma, limpa os olhos, limpa a mente, é a palavra. Lava-te, unge-te, fala da unção transportante. E terceiro, veste, lava-te, unge e veste. Ora, essas 3 peças são essenciais para a igreja atual. Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ora, o Brasil e o mundo dependem de 5 tipos de energia. A primeira energia solar, a segunda energia termostática, a terceira energia nuclear, a quarta energia petroliana, a quinta energia hidroelétrica. A energia do Brasil é fornecida pelas grandes barragens e as grandes indústrias mecanizadas, turbinas para fazer movimentos de água. A água é um dos maiores produtores de energia, H2O. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? A palavra de Deus é o único produtor de energia dentro da igreja. Tem gente que anda fazendo teatro na igreja, pensando que teatro enche igreja. É a palavra. Tem gente que anda colocando holofote com fumaça luminoso na igreja, achando que holofote luminoso com fumaça enche a igreja. É a palavra que enche a igreja. É a palavra. E tem alguns que dizem assim, não pastor, palavra dói. Quando o pastor é calça frouxa, que não tem autoridade de Deus para pregar para o povo. Quando o pastor é conivente com o pecado do povo. Quando um obreiro ou um pastor é alimentado pelo dízimo de algum bambambam dentro da igreja, ele só prega aquelas
mensagens nojentas, aquelas mensagens light, dá vontade de jogar a Bíblia na cabeça do miserável e dizer: sai daí, coisa ruim. A minha alma quer a palavra, 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 palavra. Eu quero a palavra. Eu quero a palavra. Quem prega a palavra não tem do que se envergonhar. Quem enche a igreja é a palavra. Existe por aí alguém que não prega mais as palavras, ficam pregando um evangelho fraco, um evangelho pobre, um evangelho anêmico, um evangelho de miséria, um evangelho de derrota, um evangelho cru, um evangelho frio. E tem uns que dizem: não, se eu pregar sério, o povo vai embora. Se eu pregar sério, a igreja esvazia. Se eu pregar sério, o povo não aceita. Não é a palavra que tem que sair da igreja, mas é esse Judas Iscariote que vai sair dela. Não vai ficar. Não vai ficar. A palavra de Deus é poder para transformar. Unge-te. A menina missionária tem palavra. Grite comigo: eu amo a palavra. Não se precisa pregar história de carochinha. A Bíblia tem tanta história, a Bíblia tem tanto texto, tanto versículos. Mas se pregam histórias de carochinha, história de trancoso, é preguiça, é falta de ler a Bíblia. Unge-te. A menina é lavada e a menina é ungida. É ungida. E ai daquele que tocar nos ungidos. Unge-te. Ora, quando a Bíblia diz que Noemi mandou Ruth se ungir, estava falando de 3 tipos de banho na época em Israel. O primeiro banho, esmirra. O segundo banho de pétalas. O terceiro de bálsamo completo. É a esmirra sagrada. Unge-te. Ungir a cabeça, ungir os olhos. Unção é a força que transpõe e adianta a igreja para uma marcha nesta terra. O mundo está em caos, o mundo está em desesperos, ministérios estão em crise. Tem gente que, com medo de perder crente, está apelando. Eu fui pregar esses dias numa igreja e eu fiquei estarrecido, fiquei assustado, porque eu não sou acostumado com isso. Eu ainda gosto da palavra e vou gostar até o arrebatamento. Apagaram as luzes da igreja, colocaram uns tubão grande de fumaça de neon, os luminosos. Aí pegaram um criolinho mais ou menos da minha cor e colocaram ele com o microfone do lado direito para cantar. E eu disse: o criolinho vai arrebentar, Deus vai usar ele agora como nunca. E quando eu menos imaginei, ele começou a cantar: canta para Jesus, canta, canta, canta para Jesus. Eu dei uma olhada para ele e ele chamou o povo, estalou o dedo 3 vezes e gritou: só as cachorras. Tum, tum. Eu dei uma olhada para o pastor e o pastor pulando e batendo palma, e o criolinho gritou: só as obreiras. E as obreiras se dançando, se requebrando, os missionários, e eles se requebrando, dançando. Isso aí não é crente, não tem Jesus. Isso aí precisa aceitar Jesus de novo. Na igreja não tem cachorra, na igreja não tem. Diabo está batendo cabeça, pastor Elcio. É assim. Lá no mundo o diabo está chamando mulher de cachorra e elas estão dançando. Aqui não, Satanás. Aqui tem serva. Serva. Aleluia. Playboyzinho. A igreja não depende de música mudando para inverter letras mudando e colocar letras evangélicas. O meu compositor não é Lucifer, o meu compositor é Jeová. Jeová. Música mudando e colocando letra evangélica. Nós não precisamos disso. O que é de porco é de porco. O que é do Senhor é...
para adorar. Levante as mãos para adorar. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, abre teu grito, sacode a mão para cima. Adora. Tsunami espiritual sobre a vossa vida. Senhoras e senhores, diga amém. Lá na rua, diga amém. Terceiro, a menina tem brilho. Você sabe que a palavra, pastor Benhu, sincero, vem do latim. A palavra sincero significa sem cera. Sem cera, sincero. Cera na cabeça, caspa. Cera no ouvido, tapa a audição, martelo quebrado. Cera nos dentes, cárie. Mas o que tem gente sem cera e gente encerado por aí, gente sem palavra. O homem não pode ter duas palavras. Uma. Brilho. Se a gente pregador marca uma agenda e vai pregar, honrado, glória a Deus. Às vezes acontece um imprevisto, não consegue chegar. Tipo, eu não consegui pegar um voo nesse transtorno que aconteceu. Um pastor ligou para mim e falou um monte de besteira. Eu disse, eu não tenho condição. O avião não sai do lugar, meu pastor. Eu sou sincero. O avião não sai do lugar, meu pastor. E aí eles me dizem que eu sou errado. Mas o que tem também de pastorzada nesse Brasil, que nas costas dos pregadores dos Gideões, porque pregador que não é de Gideões, parece que para eles não presta, não tem valor. Aí tem que ser dos Gideões, tem que ser nós. Como diz ele, é os caras da fita. Aí faz show. E me deram calote agora. Liguei pastor Reuel de madrugada. Faz show. E a gente não sabe o que é um show. Quando chega lá é cobrado. E você já está no lugar. Quer dizer, já basta show para cantor. Agora show para pregador também, rapaz. Nenhum de vocês que estão aqui, se um dia quiser me convidar e fizer show para pagar, para eu entrar, eu chego na porta e vou deixar você chupando o dedo. Não entra. Não entra. Não preciso disso. Quer crescer? Pague seu preço. Vá chorar, vá buscar. Agora crescer nas minhas costas.
Aqui ó, sincero, já sofreu muito nessa vida, rapaz. Cantor, não deixa aproveitar de você. Eu sei que você, cantor, tá doido para cair na mídia. Se você puder entrar dentro de uma rede de TV e colocar um DVD, um CD de goela abaixo no povo dizer, toca aí que eu quero entrar na mídia, rapaz, você faria. Bem, controle seus ânimos. O sucesso é bom, é glória e honra, mas tem uns lados prejudiciais que podem complicar a nossa vida. Cuidado. Você pode sair do amado para o odiado. Você pode sair do bom para o azedo. Cuidado. Você não depende de show. Deixa quem quiser fazer seus shows. Deixa pra lá. Faça. O nosso show é espiritual. Tá aqui ó, gostoso. Eles fazem 1000 shows no Brasil. Se me levar bem, se não me levar, não fico triste. O gostoso é pregar aqui. Aqui sim é espiritual. Deus fala, Deus revela. Profeta da cambalhota vira rodopia, cai no chão. Showzão. Vamos cantar para Jesus, vamos, é filho, é filho. O maior e melhor barulho é o nosso. Ainda é. Ainda é. Quem crê dá glória para ele. Ainda é. Diga para o irmão que está do seu lado, crente que não gosta de barulho não vai para o céu. Igrejas que não aceitam barulho. Outro recado para os pastores light: não me convidem, não gaste seu tempo no telefone. Não quero ir na sua igreja. Não. Passa raiva não. Já passei muita raiva no passado, não aguento mais. Esse dia eu fui pregar numa igreja, o cidadão disse para mim: olha, você lá no Gideões você roncou e fez assim, vinha assim. Aqui não. Aqui tem que ser controlado, durinho. Não sou picolé. Não. Tem azeite do céu aqui, tem. Só quem tem azeite abre a boca e glorifica. Não sou silencioso. Não estou lhe destratando, com todo respeito. Cada um. Se tem alguém que gosta da geladeira, por favor, permaneça. Vá nas lojas, compre uma dúzia e fique na geladeira. Eu sou ainda do ministério de Jesus. João, quando foi arrebatado na ilha de Pátmos, João caiu de joelho e abriu a boca a chorar, boca aberta, chorando. Ele viu um livro e começou a chorar. Estava chorando no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Não era lugar de chorar. Ai, quem é digno, quem é digno, quem é digno? O cordeiro apareceu e ele achou que o cordeiro lá berrava. Não, meu cordeiro fala, tem voz, não berra. João. Quem é digno, quem é digno? João. Não chores. Eu fui morto, mas estou vivo para sempre. Não chore. Quem é digno? Quem é digno? João, você está chorando por causa do livro. Aqui não é lugar de chorar, João. Aqui é assim, João, ó. Você assustou com minha voz de cordeiro. Isso é só o cordeiro. Agora eu vou me teletransportar para cordeiro leão. Se o cordeiro já fala grosso, agora vem eu de leão. Virou leão. João, eu sou o leão da tribo de Judá. João abriu a boca, estarreceu os olhos, parou as pupilas, estalou, tremeu e disse: ah, mas o cordeiro é assim, o leão é assim. Ele disse: calma, eu vou chamar o meu pai. Vem cá, João.
seca as lágrimas, João. Quando João pensou que o pai era o moço, o pai vem no meio de trovão e no meio de água. O que é isso, leão de Judá? Isso aí é a voz do meu pai, João. Mas a voz dele parece muitas águas. Ah, pois é, João. Se eu falo assim, meu pai fala assim, fala na minha igreja, na terra, que não pode haver silêncio, tem que ter barulho. Pode adorar. Isso aqui é contra qualquer regra de teologia. Pastor, isso aí não está na teologia. E quem disse que eu preciso dela? Eu sou formado também, rapaz. Cansei-me dentro de sala de aula. Isso aqui é para um sistema humano. E quem acredita? Uns creem que Deus é barbudo, um velho de cara feia, ranzinza. Se Deus fosse assim, nesse céu eu não quero entrar. Eu trato Deus da maneira que eu penso. Aí Deus chamou João e disse: agora eu vou lhe mostrar a veiarada de cabelo branco, os anciãos aqui. João deu uma olhada, mas esse ancião não é quietinho não, geladinho. Porque os velhos da terra, a maioria é tudo gelado, nervoso, não gosta de barulho, irrita-se com qualquer coisa. Deus disse: não, dá uma olhada naqueles 24 anciões. Santo, 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 santo. Se tem adorador no ginásio, sacode a mão pra cima, profeta, adora! Receba, receba, eu vou deixar Deus usar você. Recebe, profeta, recebe, profeta, recebe, profeta, recebe agora. A calabra chandara, urabacandara. Lá na rua, aqueles que me assistem pelo telão, recebe agora a poderosa que vem do céu. Só quem tem grito de glória, adore. Da glória a Deus não é pecado. Não é. Pecado é matar. Pecado é roubar. Pecado é adulterar. Pecado é mentir. Da glória a Deus é levantar Jesus do trono. Adora. Levante as mãos para cima e adore a Deus pelo minuto. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore, adore. A calabra te curabanda canda da 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 da. Dum 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 da 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 da. Curabanda xandaraba candara. Curabanda canda xanda serrada. Tocabada da 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 do da da. Uma onda de poder sobrenatural vai impactar a cidade de Camburu neste dia de sábado. Acabei de
percebeu a notícia que veio a minha audição direto do trono da graça. Milhões e milhões de pessoas neste Brasil que estão me assistindo pela internet, dentro de sua casa, seus carros, dentro de seus apartamentos. Algo sobrenatural está para acontecer. A partir deste momento, fracos se tornarão fortes, pequenos serão levantados, tristes se alegrarão, derrota serão transformados em vitória. O bálsamo de Gileade vai se apoderar deste lugar. Sente pelo minuto, senhores. Meu Deus. Olha. Escute, por favor. Olha lá, Jesus arrebatando, já mas vai ser centenas aqui. Quarto, a menina tem integridade. Diga, integridade. Mais forte, integridade. Na alma, íntegro. Na alma. Daniel, Azarias, Ananias e Misael, jogado dentro de Babilônia para ser mutilados pelo ironismo de Nabucodonosor, para serem destruídos pelo ironismo de Nabucodonosor, receberam uma proposta de comer o manjar do rei. Daniel tinha 15 anos de idade a 16. Moro em Babilônia, mas não sou obrigado a comer o que Babilônia quer atravessar na minha garganta. Isso se chama missões em Babilônia. Habito dentro de Babilônia porque me trouxeram para Babilônia, mas não sou obrigado a ser conivente com Babilônia. Quem quer comer o manjar do rei, coma, eu não como. Quem quer aceitar a proposta do rei, aceita, eu não aceito. Daniel deu uma prova de cristianismo. Não se aceita e não se dobra. Tem uma mensagem que eu prego sobre, o tema se chama Homem de Ferro. Amã. A única palavra da Bíblia que se transforma em homem de ferro é a palavra Barzilai. Foi o velhinho que ajudou Davi na travessa na sua casa quando Absalão se revoltou. Mas no texto de Esther diz: e Amã era o único que não se dobrava de ferro. Deixa-se dobrar, deixa-se curvar. Íntegro. A segunda posição de integridade significa sem imitação. Seja o que você é, seja o que você tem. Se chama plagismo ou plagiatismo. Deus não precisa de dois. Eu sei que tem alguém que gosta muito de mim, respeito, porque para mim chegar a ser um pregador, eu tive que ficar escutando pastor Dagaião pregar. Depois a minha segunda fita, Napoleão Falcão pregar, pastor Napoleão. Depois eu consegui uma fita do pastor Gilvan pregando aqui em Camboriú sobre derramamento de azeite. Depois eu consegui uma coleção de fitas do pastor Gesiel Gomes. Depois eu consegui uma fita do pastor Paulo Lucas Sacramento falando sobre Jezabel. Aqui. E eu sentava, escutei e disse: meu Deus, me dá um pouquinho de cada um deles. Depois eu fui numa cruzada, pastor Bernardo Jones pregando no Vale do Angabaú, com aquela voz rouca, bonita e forte. Eu disse: meu Deus, me dá uma voz dessa.
Um dia eu estou orando, levantei assustado, minha esposa ficou assustada. Eu fiquei com o olho desse tamanho. Disse: que foi? Disse: tem um homem grande, branco na sala. Fazendo o quê? Quem é esse homem? É ladrão? Disse: não sei, estou com medo de olhar para ele. Vem. Ela passou para lá, para cá e não viu. Eu disse: ele está na porta, olha o tamanho do braço do homem. Criei coragem, fui olhando de banda, perguntei para ele: que queres comigo? Ele disse: tu serás entre muitos mais um. Deus te levantará neste Brasil para fazer a diferença. Quando você é plágio, a glória não é sua, é de quem você imita. Sabe por que Deus não permitiu Davi derrubar Golias com a sua couraça? Se Davi derrubasse Golias com a couraça de Saul, todos diriam na história: só derrubou Golias porque um pouquinho de Saul estava nele. Você não precisa de plágio. Quando você é plágio, você desonra 3 matérias na Bíblia. Primeira matéria: plagismo desnatura a vocação. Está dizendo que Deus não tem poder de levantar diferentes. Segundo, plagismo desonra a honra moral de Deus. Deus não precisa de milhares. Terceiro, plagismo desvincula o ministério de Cristo. Sou do tempo de Moisés, mas não imito Moisés. Sou do tempo de Elias, mas não imito Elias. Sou do tempo de Noé, mas não imito Noé. Entrou dentro do templo, abriu a boca a pregar. E olha que Jesus não era eloquente como eu sou. Jesus era mais calmo, brando, pregava tranquilo. Só que todo mundo parava. E os fariseus disseram: arranca Jesus da festa. Aí que eu quero ver, fariseu, tu tirar. Tu arranca um bêbado do bar. Tu arranca lá do Senado um deputado, um senador brigão. Tu arranca do estádio de futebol um torcedor anarquista. Agora, de dentro de um congresso onde a glória habita, eu quero ver tu tirar Jesus do meio do povo. Não tira. Olharam para Jesus. Os guardas disseram: você já viu alguém pregar com tanta autoridade como ele? Disseram: rapaz, tu tem coragem de prender? Ele disse: não tenho. Porque não é fácil ouvir pregação de fariseu. O povo estava cansado dos fariseus. Fariseu prega metódicos. Meus amados, eu quero falar das divindades paracléticas do Divino Espírito do Consolo Revelativo. Crente não entende isso aí não, meu filho. Isso aí é linguagem pra gente quando estava na classe de teologia, lá dentro. A linguagem do crente é simples. Jesus entende, é o Senhor do céu. Deus entende, é o Deus que abriu o mar. Escuta que eu vou dar uma cutucada. Diga para seu irmão: Deus me entende do jeito que eu sou. Josué lutando contra os filisteus, já morreu. Josué deu uma olhada e disse: para sol, para a lua. Pastor Samuel: aonde sol e lua tem movimento? Ei, pastor João, aonde? Só que Josué não foi numa faculdade, Josué não fez mestrado, não tinha diploma nem anel de teologia. Josué sabia afiar a espada e matar o povo. Quando ele disse para sol, Deus deu uma olhada e disse: meu servo está mandando eu parar a terra. Só que Deus não é como o homem que julga pela aparência e pela palavra. Deus disse: eu vou parar a terra. Não vou falar para ele que ele está errado, porque eu entendo meu filho do jeito que ele quer. Fim de papo e acabou. Cutuca teu irmão, diz assim: Deus me entende do jeito que eu sou. E manda um grito para assustar Satanás de glória aí. Meus senhores, a menina não será obstruída. A obra missionária do Senhor na face da terra é uma obra que não pode ser estarrecida por alguns moralistas nessa humanidade.
A menina tem o seu próprio caráter e a sua própria personalidade, senhores. Quando Deus ordenou a Josué, no capítulo 6 do seu livro, que rodeasse Jericó por 6 dias, foi uma ordem plena e completa. 32 quilômetros para Israel rodear a cidade. Josué estava parado imaginando que as muralhas não iriam cair, ou como entraria de uma forma ou de outra dentro da cidade para invadir e tomar a terra que mana leite e mel. Deus ordenou por intermédio de um anjo forte e poderoso, e disse: arruma 7 sacerdotes, 7 trombetas, e durante 6 dias rodearei a cidade, e no último dia 7 voltas dareis. 6 dias foram dia de lágrimas. Tudo que começa com alegria. Diga para seu irmão: tudo que começa com alegria. Segundo dia é muito fácil, é chamado dia da inspiração. Terceiro dia é o dia da propriedade, você tira força de onde não tem. Quarto dia é chamado dia do desejo, você vai lutar pelo seu alvo. Quinto dia é o dia da fúria, você quer dar uma trégua para toda a batalha. Sexto dia é o dia do ânimo, você vai enfraquecer se não tiver cuidado. Quando Israel rodeou Jericó durante 6 dias, não pense que foi tão fácil. Existiam mulheres grávidas, homens idosos que estavam cansados nas suas idades, mas eles acreditaram na promessa do Senhor, que poderiam automaticamente conquistar a terra prometida. Era em conjunto, senhoras e senhores, não era um só, todos de mão dadas para que as muralhas caíssem. Assim é esta obra do Senhor. 25 anos se comemora o jubileu de prata, sonho do nosso patriarca. Se eu pudesse dar um título ao pastor Cezino, eu lhe chamaria do único apóstolo desse Brasil. Reconhecer seu ministério por tantas missões, rua, becos, atalhos e valados, Chile, Bolívia, Peru, Amazonas, África, Europa, tudo andando em prol de obra missionária. Esse sim deveria ser chamado de um apóstolo. Mas alguns que por aí estão recebendo plaquinha de apóstolo, cuidado, vigia com esses títulos. Primeiro trabalha, derrama sangue. Pastor Cizino, mesmo com cirurgia no coração, sua perna inflamada, como eu vi e assisti, não limitou a si mesmo e disse: eu vou para a ilha de Páscoa, ou para a ilha de Chiloé e para Amazonas. Ninguém consegue obstruir um caminho de uma igreja missionária. Doente com sol ou com chuva, levanta a cabeça e ela vai, porque recebeu uma vocação. Senhores, deram a primeira volta, primeiro dia. Segunda volta, segundo. Terceira volta, pastor Isalma. Quarta volta, quinta, sexta. Quando todos imaginaram que acabou, aí que a prova começa. Disse o Senhor: nesse último dia eu quero 7 voltas do meu povo. Agora veja, como é que as mulheres que tinham 3, 4, 5 filhos poderiam carregar criança? Segundo a ordem histórica, geográfica e biológica de Israel, diz os historiadores que aqueles que eram mais fortes seguraram na mão dos fracos e diziam estas palavras: se eu chegarei lá, você chegará também. As mulheres que se cansaram com seus filhos, homens juntavam filhos, carregavam na direita ou na esquerda, criança sobre os ombros, criança no colo, até que fizeram um cordão. Muitos caíram no chão, sangraram. Teve soldado que perdeu a pele do seu corpo porque descambaleceu, e o outro que caído estava, fizeram um cordão no chão, e o cordão mais forte da frente puxaram e disseram: com couro ou sem couro, com sangue ou sem sangue, você vai chegar aonde eu vou chegar. Unidade verdadeira. Deus não precisa de separatismo neste Brasil. Cada
Cada um estão lutando pelos seus próprios interesses. Se todos nós unissem nossas mãos, se todas as igrejas pentecostais ou até mesmo neopentecostais unir as mãos, faremos uma missão inexplicável nessa pátria brasileira. Almas estão chorando, almas estão indo para o inferno, perdendo a salvação, enquanto líderes ficam brigando por suas cadeiras próprias. É hora de um despertamento espiritual. Não posso deixar as almas ir para o inferno. É hora de rodear Jericó e a muralha vai cair. Tem mais uma volta. Disseram para você que você não ia conseguir colocar o desânimo na sua vida. Disseram para você que você iria passar vergonha no dia propício. Disseram que você ia passar vergonha. Deus não vai lhe deixar desamparado nessa trajetória. Deus não vai lhe abandonar neste vale quando você imagina que tudo já acabou. Falta mais uma volta. Tente mais um pouquinho. Tire força da onde não tem. Estão lhe apedrejando, estão falando mal de você, estão lhe matando aos poucos. Aquele homem lá da sua igreja não lhe deu mais oportunidade. Desde o dia que você usou a tribuna do Senhor e falou algumas verdades, tomou suas credenciais, lhe excomungou da igreja, não quer ver mais seu rosto. Você está sendo tratado como profeta frajunto. A igreja não será obstruída. É o caminho da menina. Dê mais uma volta, oitava. Dê mais uma volta, nona. Dê mais uma volta, décima. Dê mais uma volta, 11ª, segunda. Agora eu dou uma olhada para os cantores. Olhe para mim, senhores, amigos e senhora. Isto fala de persistência. Você não é obrigado a ter sucesso no primeiro CD. Se não fez sucesso no primeiro, grava o segundo. Se não fez sucesso no segundo, grava o terceiro. Mas alguém lhe disse: você errou, você não nasceu para cantar. Já esfregaram o dedo no seu nariz e disseram que você é um zero à esquerda. Será que você lembra de Naamã? Mergulhe uma, deu errado, mergulhe duas, deu errado, mergulhe três, deu errado, mergulhe quatro, deu errado, mergulhe cinco, deu errado, mergulhe seis, deu errado, mergulhe sete. Vai dar tudo certo na tua vida. Deus é Senhor e não vai desamparar o teu ministério. Teu ministério não é uma escolha humana. Escute, senhores, você lembra do semeador? O semeador saiu a semear. Na sua primeira semente, as aves dos céus levaram a semente. Parou? Não parou. Na sua segunda semente, o sol matou. Parou? Não parou. Na sua terceira semente, os espinhos mataram. Parou? Não parou. Lançou a quarta e diz a Bíblia que deu 30, 60 e a outros 100. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aqueles que desacreditou do teu ministério vai ter que almoçar e jantar na tua casa para desfrutar do que Deus vai fazer na tua vida. Oh, você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Existem pessoas que desprezaram você, não acreditaram no seu ministério, não acreditaram no seu sucesso, disseram que o teu ministério ia morrer. Você lembra de José? O que me interessa na vida de José não é quando ele se torna governador. O que me chama a atenção na vida de José é quando ele manda forrar a mesa, chama seus 12 irmãos e diz: agora come da minha comida, come aí até passar mal. Existem pessoas que não acreditam no que Deus vai virar na tua vida. Teu cativeiro hoje, me disse o Senhor, que vai ser virado e tu serás um celeiro de mantimento para o Brasil. Vai ser. A muralha está caindo. Mais forte, a muralha está caindo. Dê um pulo e diga: a muralha está caindo.
Mais forte, a muralha está caindo. Lá na sua casa a muralha está caindo. Lá no seu trabalho a muralha está caindo. Lá na sua igreja a muralha está caindo. Dê um abraço no irmão e profetiza para ele agora. Ministério, acredita na mensagem profética que Deus me manda te profetizar. Esta semana, quando você chegar na sua cidade, alguém vai perceber a diferença do teu ministério. Não será mais o mesmo. Você não é obrigado a agradar ninguém. A nossa vida será cheia de altos e baixos. Seremos amados, ovacionados. Seremos desprezados, odiados e chicoteados. Seremos abraçados, alvejados e aclamados. Seremos entregues às traças e por alguns caluniados. Vão nos julgar pela aparência. Vão nos julgar pela maneira de falar. Vão nos julgar pela vida de ser. Eu vou lhe revelar um segredo e nunca mais esqueça. Existem 5 direitos que Jesus não entregou à noiva. Primeiro direito: a noiva não pode julgar a aparência. Disse Deus a Samuel: não olho como o homem olha, mas eu olho para dentro do coração do homem. Segundo direito: a noiva não pode julgar a consciência. A Bíblia diz que os servos de Davi foram envergonhados pelo rei. Rei dos Amonitas morreu, seu filho Anu reinou em seu lugar. Davi pegou presentes e disse: leva para o filho do meu amigo para consolá-lo. Davi não tinha más intenções. Davi queria consolar um coração triste e abatido. Mas os príncipes do reino de Amon disseram: é mentira. Ele mandou espias espiar nossa terra. Pega os servos dele, corta a barba, serra o vestido e mostra para Davi quem somos. Por causa disso, Davi ficou irado ao extremo. Por que Davi ficou irado, pastor? Vou lhe responder: julgar a consciência. Davi mandou presente por amizade. Davi não queria comprar a terra. Você é mal interpretado. Se você me der um presente, vão dizer que você é meu bajulador. E às vezes não. Cabe a todo pastor, homem de Deus, ser abençoado por quem quer que seja. É bíblico. Abençoar profeta, abençoar ministério, abençoar seu pastor, é bíblico. Agora alguém dizer que você está abençoando para assumir posições, ei, você é Deus para saber?
tinha crentes na minha igreja que me ajudaram, me abençoaram, me deram carro, me abençoaram. E alguém dizia, está dando carro porque quer ser consagrado. Eu até coloquei na lista de consagração. Fui consagrar o cidadão. Ele disse, não pastor, eu faço isso só para te ajudar. A minha salvação já basta na minha vida. Fale para seu irmão, não entre na minha consciência. Diga para ele, a minha mente é de Deus. Terceiro direito que a noiva não recebeu, julgar as obras. Eu posso pregar a desmaterialização do pecado, mas não posso condenar ninguém. Jesus conversou 45 minutos com a mulher samaritana. Em nenhum momento o pastor Reuel, ele denigriu a imagem dela. Agora eu vou falar uma verdade. Sabe por que foi que Jesus disse aos discípulos, e da aldeia comprar pão? Porque Pedrão, Tiagão, Marcão, Lucas não estava preparado para ver o mestre falar com a mulher que já teve 5 maridos e tinha um reserva escondido ainda. Jesus era solteiro. Eles iam dizer, mas mestre, ela é prostituta, tem lábia, vai derrubar o senhor. Existem coisas que crente desestruturado não pode ficar perto. Não deve ficar perto. Não tem como ficar perto. Ele vai descer a língua, ele vai desencaixar o linguão e vai bater como nunca. Hoje Jesus vai arrancar língua de cobra, língua de cioba, língua de rato, língua de sapo. Ao contrário, Jesus conversa 45 minutos com a mulher samaritana e ainda lhe dá o luxo de respeito. Vai e chama o teu. Ah, se é Pedro. Ah, se é Pedro ali. Você vê demais. Você sabe só ver defeito no próximo. Só você é o santo. Só você é o fiel. Só você é o profetão, é a profetisa da igreja. Ninguém mais é, tu és pó, tu és cinza. Somos uma geração completa e eleita. Quem acredita nisso, manda um grito de glória. Verdade! Só você é o grande. Sabe o que é que Jesus vai fazer para você? Vai lhe arrancar a oportunidade e vai dizer, vá comprar pão. Vá para a padaria, meu filho. Jesus está tratando de alma. Alma ferida não precisa de bofetada. Alma ferida precisa de uma palavra. Qual foi as 3 palavras de sucesso de Jesus com a samaritana? Primeiro, Jesus não mostrou ele mesmo. Ele disse, conheceram o dom de Deus. E com quem? Primeiro Deus, depois ele. Se Jesus fosse um galã de Hollywood, ele dizia, ah, se tu me conhecesse e soubeste que eu sou filho. Ao contrário, ele disse, se tu conheceres o dom de Deus e com quem tu está falando. Enquanto você se achar o melhor na sua igreja, você não vai crescer. Só você só dá glória quando é que você, quando você prega, Como é o neguinho que está pregando? Não, isso é um neguinho. A gente vai fazer de tudo para ele não ir. Aí que eu quero ver. Só você canta bem. Quando você pega o microfone, você rodopia. Não é pecado, pode rodopiar, pode quebrar a cara no retorno aqui. Mas quando é o colega que está cantando, você fica fazendo figuinha. Olha até pro rapaz do som e diz, olha, eu tomara que enganche lá. Não vai enganchar, não vai quebrar. O Deus seu é o Deus dele. Levantou você, levantou ele. Se você crê nisso, cadê aquele glória gostoso para Jesus de Nazaré? Verdade! Você tem que acabar com esse espírito de melhorismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Não existe isso.
A igreja é uma unidade completa e verdadeira. Se o corpo dividir, Jesus disse, a casa cai. Mas se a igreja der a mão, pegar os feridos, pegar os machucados, congresso como esse, o que tem de centenas de pessoas feridas, olha, por favor, não me trate mal, mas Deus está mandando aqui um negócio, com todo respeito. Existe pastor, mas existe pastor, pastel. Só sabe matar crente. Só dá um sorriso pro crente na época do aniversário dele. Aí dá um sorrisão. Durante o ano é de cara feia. Parece que agarrou uma garrafa de limão, como diz meu amigo, engoliu uma melancia, entalou na garganta e não dá um sorriso pro crente. É mais fácil falar com Lula do que com alguns pastores. Eu preciso falar com o pastor, tem que me confessar. É uma barreira. Aí coloca uma tal diretoria na frente. Não, tem que passar fulano, é Beltrano, é Ciclano. Mata um, mata dois, mata um, mata dois, mata um, mata dois, mata um, mata dois. Receba de Deus esta graça a partir de agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Diga para o irmão, a muralha vai cair. O segredo não está no começo. O segredo está no fim. Está no final. Deu as voltas. Os pezinhos estão cheios de bolha. Só você sabe. Joelhinho já tem marca de calos. Você sabe. A testa está surrada de tanto esfregar no chão. Deus está vendo. Quando Deus entrar com providência na tua vida nesse ano de 2007, muita gente vai ter que engolir você atravessado pela garganta. Vai. A menina não será destruída. Deu um pulo e disse: cai, muralha. Sai da minha vida, muralha. Diga: vai embora, muralha. Na última volta, grita, gritou, caiu a muralha. Certo? A menina não será defamada. Ai de quem tocou na unção que Deus te deu. Sua igreja não é igrejinha, nem igrejola. Sua igreja é ministério. O problema é que os crentes de Jerusalém é muito metido a besta. Então Deus vai te tirar de Jerusalém, vai para a Judéia. Pastor, vão me queimar. Porque agora tem uma pastorzada que quer me dizer onde é que eu tenho que pregar, onde eles querem que eu pregue. E se eu não fizer o que eles querem, eles pegam os microfones, por ser grandão de convenções, dizem assim: vamos matar ele. Eu estou por aqui com uma turminha por aí. Eu prego onde eu quiser. Se Jerusalém não quiser, eu vou para a Judéia. Se Judéia não me aceitar, eu vou para Samaria. Se Samaria me proibir, eu entro nos confins da terra. Mas vou! Ele é grandão, já tem família criada. É por isso que ele quer matar os pequenos. Quero ver se eu fosse um juiz de direito, se eles quiserem me matar. Se eu fosse um governador de estado, eu quero ver, pastorzão, se você tinha coragem de me matar. Mas eu sou profeta, sou pequeno, não tenho pai, não tenho mãe. Deus me deu uma visão mês passado, dentro de um quarto. Eu falo visão porque não sou profetinha, sou homem de Deus. Me mostrou uma árvore grande, gigante, cheia de galhos.
e o vento batia nela, e ela virava os galhos, e eu vi várias árvores pequenas em volta dela, e o galho da árvore grande destruía os frutos da árvore pequena. E eu chorava e perguntei para o Senhor: por que está deixando as árvores pequenas morrer? Ele disse: sobe e vê o que eu faço. Me levou a um alto lugar. Um homem de branco com um machado grande na mão passou na minha frente, no meu caminho. E eu disse: o que é que o Senhor vai fazer? Vai terminar de matar as árvores pequenas? Ele disse: prepare-se, abra os olhos e veja. Em volta das árvores pequenas, ele derramou tipo um orvalho luminoso, e os frutos voltou a ser viçosos. Mas o machado desceu na raiz da árvore grande, batia nela, gemia, e ele dizia: cai, árvore grande. Ela caiu. Quando ela caiu, ele pisou no galho mais alto, que roçava a todos, e disse: nunca mais destruirás as árvores pequenas. Perguntei para Deus: o que significa isso? Deus me disse: é problema de convenções grande no Brasil, mas eu vou levantar um povo poderoso. Se Deus tivesse levantado 1000 pastor Cisino, esse Brasil teria outra cara. Esse Brasil teria outra cara, pastor Henrique. Levante a mão e adora Jesus pelo minuto. Derrame as suas lágrimas perante o Senhor neste momento. É hora de reflexão. Deus vai começar a matar pastor no Brasil. Se você não quer fazer direito, deixa que eu assumo o teu lugar. Se você não quer, deixa, senão Deus vai te derrubar da cadeira. Samuel está chegando. Manda um grito de glória para Jesus de Nazaré. Manda um grito de glória para Jesus de Nazaré. Olhe para mim, por favor. A menina não será defamada. Bata no peito e diga: eu não serei defamado. Diga forte: o meu Deus cuida de mim. A irmã Ana nasceu estéril. A irmã Ana não pediu para nascer estéril, mas nasceu. Ninguém é o que é, às vezes pedindo para ser, mas às vezes a vida leva para ser. Ana nasceu como uma mulher comum, normal. Mas a invalidade do destino disse: você não tem filho. E a lei dava um leque de abertura que o marido poderia coabitar com a serva e dar filho. E a moral seria da verdadeira. Mas nem toda serva respeitava a ama verdadeira, visto que a ama era simplesmente a mulher estéril. Penina deitou com Eucana, engravidou, veio filhos, cresceram. Penina, em vez de aproveitar a oportunidade de ficar sossegada, Penina abriu a boca e atacou quem não era para atacar: Ana. Penina, se tu já recebeu a bênção, fica quietinha. Ana já está ferida, porque não é fácil a Ana entregar Penina para Eucana, e ainda Penina, na hora que ia deitar com Eucana, passava perto de Ana e dizia: eita, vida boa.
E Ana baixava a cabeça e chorava. Pessoas debocham de você, literalmente. Você só vale o que é, o que tem, o que pode, o que faz. Estava todo dia triste, irmã Ana. Penina engravida, dá um filho. Irmã Ana, estou grávida. Põe a mão na minha barriga, Ana. E Ana chorava. Toda noite Penina zombava, colocava um disquinho ou um CD, sei lá, ou pegava um harpa, cantava e dizia: eu não sou estéril, eu não sou estéril, eu não sou como a minha ama. Ela manda de mim, mas ela não dá filho. Ela é rica, mas é pobre de espírito. Eu não sou estéril. Ana pegou a Bíblia, caiu no santuário e disse: eu vou orar. Existem 3 ferramentas que faz Deus se curvar. Primeiro, diga: lágrimas. Segundo, oração. Terceiro, coração quebrantado. Ana utiliza a máquina da vitória. Chega no santuário, dobra o joelho e diz a Bíblia que ela derrama a sua alma perante o Senhor. A dor de Ana foi tão grande que Ana não conseguia mandar a voz para fora, movia seus lábios. Esse é chamado período da confusão. Ninguém entende o tamanho da tua dor. Deus entende. O sacerdote ali olhou para ela e disse: tu bebeu vinho? Ela disse: não. E por que tu não está falando e está movendo os lábios? A tua serva está derramando o espírito perante o teu Deus. Por quê? Porque tua serva é estéril e está pedindo ao Senhor filho. E se Deus me der um filho, eu entrego na obra. Se Deus me der um filho, eu dou para ele. Deus disse: então eu vou receber agora. Já que fez voto, eu recebo. Dá cá. Na mesma noite, Ana ficou quente, pegando fogo. Chamou Eucana e disse: vamos deitar, meu velho. Deitou, funcionou. 30 dias depois, está Ana lavando louça. Deu tontura. Se ela fosse no meu Pernambuco, ela ia dizer: estou com vontade de comer jaca. Passou a mão na barriga, deu uma mexida. Ela chamou Penina, que Penina era empregada serva mor, e disse: Penina, eu acho que eu estou grávida. Como Penina tinha raiva de Ana, Penina pôs a mão na barriga e disse: não, isso aqui, filho não é porque tu é estéril. Isso aqui deve ser um chupa-cabra na sua barriga. Isso aí deve ser um cisto, um tumor, isso aí é um câncer. Porque o inimigo nunca entende que o que é nosso é de Deus, só o dele. Vai assistir de perto a vitória que Deus vai entregar na nossa mão. Dois meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses. Penina grávida, Ana grávida. Ana passava bem na cara de Penina. E aí, Penina, tudo bem? Passa a mão aqui na barriguinha da sua ama. E ela com raiva: que nojo. Vem cá, Zequinha, vem cá, Twin, vem. Que nojo. E Ana toda faceira. Primeiro filho, milagre. Penina fazia figuinha e dizia: vai nascer um porco aí. Não vai ser gente, isso aí vai ser um burro que vai nascer. Vai nascer um espinheiro na barriga dela. Isso não é. Estão fazendo figa, estão torcendo contra, estão virando a cara, estão fazendo de tudo para ver se não dá certo. Quanto mais se levantam contra você, Deus se levanta para te dar vitória na face dessa terra. Está sentindo a glória de Deus aí? Está sentindo a glória do Senhor? Está recebendo a presença dele? Então levante a mão pelo minuto e adore ao Deus dos céus. Adore, adore. Quem tem glória, dá glória. Lá em cima, mãozinha. Onda de glória neste lugar. Terremoto.
tomar, receba! Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Sinta o toque dele. Nuvem de glória paira sobre o ginásio agora. Penina lavando Samuel. Agora escute. Ana é mãe pela primeira vez. Diga, mamãe. Ô, palavra que eu tenho saudade. Eu perdi minha mãe com 6 anos. Meu pai faleceu o ano que passou. Tenho saudade da minha mãezinha. Escute. Lavou Samuel. Digo, o inimigo vai entregar o que é meu lavado. Não vai me entregar sujo, lavado. Psss. Você sabe quem é que vai amamentar Samuel pela primeira vez? Não é Ana. Aquela que detonou Ana, que usou seu seio para amamentar seus filhos. Do que é dela vai ter que ser entregue para Ana e para Samuel, porque Samuel é a mesma Ana. Samuel será amamentado nela. À noite ela deita do lado de Ana. Penina tem que deitar do lado de Ana. Olhar na cara de Ana e a parteira vai dizer: agora ensine a Ana como é que amamenta a criança. E ela: mas não posso, eu odeio Ana. E a parteira vai dizer: agora você vai ter que assistir a vitória de Ana e ter que engolir o sorriso de Ana na sua cara. Sacode as tuas mãos para cima, manda glória para Jesus de Nazaré. Palma das mãos para frente significa paz. Diga paz. Paz. Mãos levantadas assim. Palma das mãos ao rosto significa: estou perdoado pelo sangue de Cristo. Mãos levantadas assim: estou numa grande guerra e não vou desistir. Mãos levantadas assim: Miriam atravessou o mar e do outro lado cantou dizendo: só o Senhor é, 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 só o Senhor é. Moisés disse: ele é minha rocha, ele é minha bandeira. Pega a bandeira aí, bandeira, 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 bandeira. Perguntei para um cientista de guerra o que significa bandeira, e ele disse: bandeira levantada contra o vento, porque quando o vento bate na bandeira, significa inimigo. Ganhei de você para lá e ganhei de você para cá. Só quem tem bandeira manda o glória e balança. Balança a bandeira, balança a bandeira, balança a bandeira. G10, vitória, 25 anos, botas de prata, bandeira. Arrebatar, é o dono dos Gideões, é 25 anos que ele é dono desta festa. Maria entra na cidade chorando, porque perguntando onde foi que nós perdemos
temos a Jesus. Sinta o toque do Senhor lá na rua. Essa história se repete por sinta o toque dele. Receba a unção. Receba a unção arrebatadora. Receba a unção milagrosa. Receba a unção transformadora. Receba a unção renovadora. Recebam. Meu Deus. Jesus está arrebatando. Jesus está batizando centenas de pessoas. Mas a festa que perde a Jesus, a festa é pobre, a festa é pobre. A festa pode ser grandiosa e divulgada, atraindo as massas. Sinta o toque do Senhor. Mas a festa que perde a Jesus, perde a graça. Mas Jesus está aqui. Quem está sentindo? Jesus está presente, é diferente a gente sente. Quando ele fala, tem capaz para ficar. Tira o pé do chão, profeta. E nessa festa ele que manda, que eu crente canta. Ele é o centro de tudo neste lugar, é o dono da festa. Olha o dono chegando. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão. Tem glória, tem azeite, tem virtude, unção. Tua majestade toma conta. Olha aí, meu Pai. Fica meu conosco Deus. nesta festa que Vida e santo arrebatada. Uma nuvem de glória vai pairar sobre os cantores do meu lado esquerdo. Agora. Fica conosco nesta festa, nós queremos te ouvir. Vai sentindo. Vai recebendo. Levanta a mão para receber autoridade. Quando Jesus está presente é diferente. Receba o batismo. Quando ele fala, sacode a mão pra cima. Ele não falha. E nessa festa ele que manda, que conta, e o crente canta. Tu és o centro de tudo neste lugar. Faz teu querer, Senhor. Centenas de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e com Faz fogo. teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Diga comigo. Faz teu querer, Senhor. Família desta manhã. Faz teu querer, Senhor. Receba aí. Faz teu querer, Senhor. Não eu posso dizer isso. Faz teu querer, faz o teu querer, Senhor. És o dono da festa. Receba poder. O dono chegou. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão. Tem glória, tem azeite, tem virtude. Transmite. Transfere poder, transfere. Toque alguém. Sinta essa presença sobrenatural. Sinta essa glória divina. Recebe. Deixa Deus te usar. Fica conosco Deixa Deus te usar. nós queremos Sinta o toque dele. Receba a glória dela. Faz teu querer, Senhor.